Jesus abençoe quem estiver disposto a ouvir um pouco mais da palavra de Deus, né? Que o Senhor possa nos guiar para conhecer um pouco mais dele. Cada vez a gente busca cada vez mais para estar perto dele. Então, a mensagem de hoje, eu gostaria de compartilhar, né, sobre questões, inclusive fadiga, força, né? Nós observamos que Deus ele fez tudo com um propósito. Isso está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Então observamos que uma criancinha, ela tem a força de um adulto? Não tem. Ela quando nasce, ela precisa de ajuda, né, para poder andar, ajuda para ser alimentada. Vai ter momentos da vida dela que ela vai ajudar o próximo, né, ela conhece o amor de Jesus, ela entende que tem que fazer a vontade de Deus. Depois se torna adulto, depois se torna uma pessoa idosa, né, isso seguindo uma vida na normalidade aqui na Terra. E na vida, na idade mais avançada, ela muitas vezes precisa assim, de ajuda, porque o vigor, a força foi diminuindo. Então isso é porque Deus explica que tudo existe um propósito. E, e sabendo disso, né, a gente vai falar da palavra de Deus. Porque é importante trazer essa temática, né, de uma forma um pouco aprofundada para que a gente venha a compartilhar do amor de Deus conosco. Né? Então, Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isso aqui é Antigo Testamento, capítulo 43 de Isaías, versículos 18 e 19. Em 2 Coríntios 5,17 se fala da conversão, né, de quem aceita Jesus e que quer viver uma vida nova, uma vida em plenitude, uma vida com abundância de Deus dentro de si, que é o Espírito Santo de Deus preenchendo, né? A pessoa que se sentia vazia, se sentia triste, mas que Deus concede do amor dele para a pessoa entender o que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Apocalipse também tem uma mensagem sobre nova criação, sobre novas realidades, sim. Apocalipse capítulo 21, versículos 4 a 7. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que ordem antiga? A ordem que vivemos hoje, que é a ordem que nós nascemos, mas também passamos pela morte, né? Enquanto Jesus não voltar, enquanto não se cumprir, né, o que Deus falou sobre vencer a morte. A morte será vencida por Deus, sim. A morte será vencida por Jesus. Né? Inclusive a morte vai ser lançada em um lago de fogo. Isso também está em Apocalipse. Então, a antiga ordem passando, conforme diz em Apocalipse, não vai ter mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, a promessa de Deus, vão ter novos céus e uma nova terra. Só que essa nova terra, ela é descrita em Apocalipse, é a Jerusalém celestial, né? E diz até as dimensões dela, como ela será composta, né? Para poder os santos de Deus estarem com ele, né? Por toda a eternidade. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 8 a 12, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. O amor nunca perece porque, como foi dito, para tudo existe propósito. Deus é amor. Deus tem vida em si mesmo. Então o amor, ele não acaba. Agora existem dons do Espírito Santo, dons de Deus, que ele mostrou para nós aqui na Terra, como por exemplo profecias, como por exemplo as diversas línguas que temos em relação a idiomas, línguas inclusive de anjos, que Deus tem o controle para se comunicar com todos os seres. Então, é dito aqui que o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Então a forma com a qual estudamos livros, ou a forma pela qual nós somos ensinados pelo próximo, isso tudo vai se passar. Por quê? Porque é a palavra de Deus
que traz a verdade, nos ensinando que isso acontecerá. Então, mas o conhecimento desaparecerá, o que quer dizer isso? Então, isso Deus sabe, mas basicamente Deus mesmo colocará o conhecimento em nós, né? Então ele vai nos conceder uma plenitude que nós não conhecemos, conforme eu já disse anteriormente, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, isso tudo que acontecerá é uma promessa de Deus, e por isso eu digo, busquemos cada vez mais o Senhor. Temos fé nele porque ele tem o melhor para nós. Então, se ele nos diz que nós teremos vida eterna com ele, então confiemos nisso e façamos o que ele nos ensina para não sermos envergonhados quando ele voltar. Isso está na palavra de Deus também? Está na palavra de Deus. Então, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois as palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 a 12. Eu vou ler aqui o versículo 8, 10 e 12. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, como foi dito anteriormente. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então Deus, ele nos conhece plenamente, conhece. Deus até nos criou. Deus sabe da posição de cada átomo do nosso corpo. Deus sabe de cada célula. Deus sabe de cada fio de cabelo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, inclusive, dos pensamentos que temos. Então, o poder de Deus é imenso. Agora, observamos que nós somos plenamente conhecidos por Deus, mas nós não conhecemos Deus plenamente. Isso é uma busca que fazemos, mas muitas revelações e muitas informações que Deus vai nos conceder é só para quem Ele quiser na eternidade com Ele. Tá bom? Então, em 1 João capítulo 2, versículos 24 a 29, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. O versículo 25, e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Versículo 29, se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então todos que praticam a justiça são nascidos de Deus. Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 3. Eu vou ler alguns versículos. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então as promessas de Deus, as promessas de Jesus para nós são promessas superiores. Por quê? Porque no Antigo Testamento, na Nova Aliança, vocês terão uma terra prometida, vocês terão uma terra que vai fluir leite e mel, manam leite e mel. Então, a promessa de Deus era visível, era terrena, né, prometendo uma terra para o povo de Israel, né, em que é uma terra que seria perfeita para qualquer pessoa aqui viver, né, completa de tudo, né, plena de tudo, mas as pessoas optaram por pecar, optaram por não obedecer à aliança de Deus, optaram por se afastar do Senhor. Então, com Deus, Deus concede bênçãos. Sem Deus, Deus concede a justiça dele, o juízo dele. Então vamos adiante. Em Hebreus agora capítulo 8 até o... Hebreus capítulo 8, versículos 8 até o versículo 12. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, essa palavra a seguir, depois disse, já estava também no Antigo Testamento, porque Deus vê tudo, Deus vê o futuro. Deus é o Deus que criou profecia, então Ele é o Todo-Poderoso. E estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando eu os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados.
chamando de nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que torna antiquado é envelhecido, né? Está a ponto de desaparecer. Então esse é o versículo 13, mas até o versículo 12, né, nós temos essa mensagem também em Jeremias, capítulo 31, os versículos 31 a 34. Então, um versículo de Jeremias, ele equivale aos dois outros versículos que eu citei anteriormente em Hebreus capítulo 8. Né? Então, para quem quiser ler, né, vai ter a oportunidade de abrir uma Bíblia, né, e poder ver o que eu acabei de ouvir o que eu acabei de dizer, ou ler o que eu acabei de dizer. Em Isaías capítulo 49, versículos 1 a 10. Não vou ler todo, mas deixo na leitura. Mas o que é dito aqui? Que ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada, contudo o que me é devido está nas mãos do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Então, se a gente for estudar, né, profundamente esse capítulo, nós vamos ver que tem um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho, né? E Jesus, sim, ele se afadigou, ele gastou a força dele, sim, aqui em carne. Embora saibamos que Deus é o Todo-Poderoso, Jesus em carne que veio para nos ensinar, e veio em carne como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele passou por sentimentos humanos, inclusive de tristeza, inclusive da alma ficar profundamente triste. Então, ele que não pecou para nos ensinar o caminho da vida, o caminho da eternidade, ele veio em carne, e esse termo Jesus homem, Jesus carne, ele é dito na palavra de Deus, inclusive a respeito da nossa purificação, né, dele limpar nossos pecados, como também, né, da vida eterna e da mediação de Deus Pai com os homens, mediante Deus Filho, mediante Jesus Cristo, homem. Isso está escrito na palavra de Deus? Sim, está escrito na palavra de Deus. Então é mediante Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque o Jesus Cristo, homem, ele passou por dores, suportou, intercedeu por nós. Ele, inclusive, tiveram momentos que ele pediu até para os amigos aqui, venham vigiar comigo. Né? Os amigos acabaram não vigiando porque os amigos acabaram dormindo, estavam cansados. Então, Jesus também, que veio para servir, ele também tinha pessoas que por amor serviam Jesus, né? Como, por exemplo, até o nascimento de Jesus. Jesus nasceu e foram três, né, os três reis magos lá, conceder bênçãos a Jesus, né? Bênçãos materiais, né, que Jesus veio em carne, mas isso tudo para se cumprir as profecias, né? Então, Jesus veio para servir, Jesus também foi servido, e como é bem-aventurado aquele que serve os santos de Deus. Ah, eu estou falando isso para pedir alguma coisa a vocês, um presente, alguma coisa? Não, não. Eu estou aqui para pregar gratuitamente para cada um de vocês, mas se vocês quiserem abençoar um familiar de vocês, abençoe. Uma pessoa que vocês tenham uma estima, ou uma pessoa que Deus toca o seu coração para você dar uma palavra de conforto, para você orar por aquela pessoa, faça. Isso faz bem. A gente servir o próximo faz bem. Isso é ensinamento de Deus para nossas vidas. Então, o discurso, o diálogo entre Deus Filho e Deus Pai. Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minhas forças em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Então, quando Jesus veio em carne, ele veio para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Nós sabemos que Deus concedeu a ele, né, um poder ainda maior de trazer a reconciliação de todas as coisas nos céus e na terra, inclusive para povos que não eram o povo de Deus, que somos nós gentios. E isso Deus Pai falou para Deus Filho. Onde? Versículo a seguir. Ele diz, né, que é Deus Pai falando para Deus Filho. É coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. O nosso Senhor Jesus, ele também é a resplandecente estrela da manhã. Ele mesmo vai iluminar Jerusalém celestial, ele mesmo é a candeia de Deus. Deus Pai e Deus Filho são luz, Deus Pai e Deus Filho também são amor. Deus Pai e Deus Filho são justiça, juízo. Então, Deus, né, Deus que é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, tem muitas promessas para cada um de nós. O que é que precisamos? Nos apegar a tais promessas tendo fé nele, fé no Filho de Deus, que tirou o pecado do mundo e que nos concede vida e abundância e vida eterna com ele, mediante o amor que nós recebemos dele, mediante essa
essa experiência de retribuir o amor que temos com Ele mediante a obediência do que Ele nos ensina. Mas essa obediência a Ele é o preço que pagamos para sermos salvos? Não, porque a salvação é gratuita. É a fé em Deus, a fé em Jesus que nos faz realizar obras que o agradam, mesmo sabendo que qualquer obra que façamos, ela não é o motivo pelo qual nos dá a salvação, porque a salvação é um favor imerecido, é a graça, é o amor de Deus que nos concede gratuitamente pelo amor, pela bondade dele para conosco. Então, nós apenas estamos testificando a fé que temos nele, mediante obras feitas por intermédio dele em nós, que é o Espírito Santo de Deus nos habitando e fazendo isso. Isso está na palavra de Deus? Está, sim, está na palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 10, como também tem, né, a seguir eu vou trazer um versículo também que traz essa mesma mensagem, para que a gente possa entender que quando a gente se entrega a Deus, Deus também nos usa para poder fazer a vontade dele aqui na terra. Em Lucas capítulo 22, versículos 63 a 69, os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele, bater nele, cobrir os seus olhos e perguntaram: profetize, quem foi que lhe bateu? Então Jesus, ele passou por dores, pessoas bateram nele, foi maltratado com palavras, passou por tortura, né? Mas no versículo que encerra essa sequência que eu dei, Lucas 22, versículos 63 a 69, o que Jesus disse? Mas de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus veio em carne, Jesus profetizou que ficaria assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Jesus cumpriu tudo que Deus Pai tinha para Jesus cumprir aqui na terra por amor a Deus Pai. E hoje nós amamos Jesus e fazemos a vontade de Jesus para poder fazer parte do reino celestial dele, pelo amor dele para conosco. Em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 45, Jesus passou por angústia, tristeza, sim. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Então, isso é a sugestão de leitura para cada um de vocês. Mateus 26, versículos 36 a 45. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, a palavra é muito clara, que aqui não fala Cristo Jesus unicamente. Cristo Jesus, Deus Filho, ele está em plenitude, ele vive e reina eternamente. Mas o homem Cristo, Jesus que mandou o Filho em carne para nos ensinar o caminho da vida eterna, né? Porque ele nos ensina como devemos viver aqui na terra. Então foi o homem Cristo Jesus que é o mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque Deus é santo e puro e Deus é apartado e separado do pecado. Mas Deus Filho veio em carne para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para interceder por nós. E em carne ele suportou a dor, suportou o sofrimento que caberia a cada um que já pecou, ou seja, todos nós, né? Então é por essa razão que a aliança ela foi estabelecida mediante, né, a morte em carne do nosso Senhor Jesus. Mas sabemos que ele vive e reina eternamente, né? Assim como Deus Pai, que concedeu a ele também, a Deus Filho, vida em si mesmo. Em Colossenses capítulo 1, versículos 18 a 27, sugestão de leitura, esse intervalo todo, mas eu vou ler alguns versículos. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou por quem? Pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e depois o versículo 10 e 11. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, ou seja, Cristo sofreu no corpo, corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, com o vigor, com a força que Deus nos concedeu, a gente busca servir o próximo também, fazer a vontade de Deus, de dar uma palavra amiga, de poder abençoar pessoas também.
orar por pessoas, né? Fazer o que Deus nos ensina que devemos fazer aqui na terra. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 16. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora um versículo semelhante ao que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10. O que o versículo aqui de Filipenses capítulo 2 diz? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam